A galera não dormiu, tô achando ainda fraco. Ô! Isso aí, vamos começar mais um dia de atividades aqui pela Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Vamos dar play mais um dia de Campus Party por aqui. A gente está com várias atividades acontecendo simultaneamente. Para quem não conhece o Palco Fábricas, esse é um espaço de conteúdo para quem quer aprender mais sobre inovação, empreendedorismo, para pessoas de todas as idades, tá, pessoal? Aqui do lado, no stand Liga Jovem do Sebrae, está acontecendo imersões em realidade aumentada, realidade virtual, chat GPT. Aqui do lado esquerdo está acontecendo o Startup 360, onde tem empresas expondo suas soluções para que vocês possam se conectar. Mas sem mais delongas, a gente veio aqui para falar sobre conteúdo, para aprender. E o nosso primeiro tema do dia, a gente vai conversar com o Bruno Mello sobre Business Experience Design. Então, a gente está falando aqui sobre design de negócios, de experiência de negócios. Nessa palestra, nós vamos explorar como o design de experiência pode ser aplicado aos negócios para criar experiências únicas. Vamos discutir como a abordagem centrada no usuário pode ser usada para criar soluções inovadoras que atendam às necessidades e expectativas de clientes e funcionários. Vamos abordar tópicos como mapeamento de jornadas, prototipagem e testes, bem como a importância da colaboração entre equipes multidisciplinares. Para conversar com a gente, quero chamar o Bruno Mello. Vem para cá, Bruno, seja bem-vindo. Palmas. Bom dia, tudo bem? Nenhum bom dia, beleza. Três Corações está patrocinando o evento, eu não ganho um bom dia, mas é nóis. Vamos lá. Então, pessoal, eu vim aqui falar um pouco mais sobre o que é isso, o que é esse design de experiência de negócio, por que a gente tem que falar disso e por que hoje a gente escuta tanto falar sobre experiência. Mas antes eu queria dar uma breve passagem aqui sobre mim, talvez. Sim, não? Será? Acho que não. Agora sim, probleminhas técnicos, mas agora foi. Então, eu me chamo Bruno Mello, eu tenho 26 anos, eu sou especialista em experiência e sucesso do cliente. Eu sou cientista de experiência do cliente pela WCS, eu tenho o meu MBA em experiência do cliente também pela Seed Executive Education. Eu já fui consultor em quase todas as áreas que apliquei. Sou Green Belt Lean Six Sigma, adoro trabalhar também com melhoria contínua e como que a gente pode melhorar a vida do cliente. Tá? Então, vamos entender um pouco mais de por que a gente hoje fala tanto sobre experiência. Por que as pessoas querem isso? Ah, meu Deus, a experiência para cá, a experiência para lá. E para entender isso, a gente tem que entender um pouco de como que a gente chegou aqui. Tá? Então, vou fazer uma viagem no tempo com todos vocês e a gente vai pensar lá, nós, pobres camponeses, a gente ainda numa economia agrária. Então, a gente pega aqui, eu vou usar o exemplo da Três Corações, mas a gente pega aqui, então, os grãos de café, que a gente começa, todo mundo começa esse plantio, mas é um plantio ainda muito mais para subsistência, é um plantio muito mais para se entender como parte de uma sociedade, e era o que a gente chama muito desse comércio de commodities. Mas, dado momento, todo mundo entende, beleza, eu também posso plantar café, eu também posso vender meus grãos. Tá? Então, se eu também posso vender meus grãos, beleza, começa uma guerra por preço. Então, é quem vende mais barato para vender mais. E como que a gente sai disso? Como que a gente sai dessa guerra por preço? Personalizando um pouco mais o serviço. Aí alguém teve a genial ideia de, beleza, eu vou começar a moer, torrar e embalar meus grãos. Que eu já agilizo a vida das pessoas. E a gente começa a fazer isso em escala. A gente passa, então, para uma economia industrial, em que tem milhares de saquinhos sendo vendidos. Né? Só que, mais uma vez, as pessoas entendem, beleza, eu também posso torrar, moer e embalar meus saquinhos. E a gente passa por um processo que a gente chama de comoditização do produto, em que, novamente, como tem muita gente também já embalando o seu produto, a guerra por preço volta. E, novamente, como que a gente sai desse estágio, então, dessa comoditização, dessa guerra por os preços? A gente personaliza o serviço mais uma vez. Então, a gente cria realmente, cara, eu vou preparar essa bebida para o meu cliente. Eu vou ver como é que ele gosta mais quente, mais frio, ele gosta com açúcar, sem açúcar. Então, faço e preparo a bebidinha para eles. Mas, novamente, a gente chega e todo mundo consegue preparar o café. Não é nenhuma novidade para ninguém.
E, mais uma vez, a gente entra em guerra por preço. E, finalmente, a gente chega no estágio onde a gente está hoje, que é algo que não dá mais para se copiar. A gente cria uma experiência. Não é mais só sobre fazer o café, é sobre estar num ambiente especial, é sobre estar na Campus Party tomando o café da Três Corações, que é uma coisa completamente diferente. Porque as experiências elas não se copiam, porque as empresas são únicas e as pessoas que estão bebendo café são únicas. Cada um de vocês vai sentir uma coisa bebendo o mesmo café. Então é isso, a gente sai dessa guerra de preços. Tá? E eu queria então perguntar para vocês aqui, se alguém já sabe, já ouviu, o que é a experiência do cliente para vocês? Quem? Sim? Não? Quem? Beleza, então a experiência do cliente é esse lado mais do serviço. Legal, perfeito, ótimo. Eu vou trazer então aqui o que a Forrester traz para a gente. O que é a experiência do cliente? Ela é a soma das percepções de todas as interações que o cliente tem com a marca. Ah, mas, nossa, muito complicado isso aí, né? Então, o que é de verdade? O que é a experiência do cliente? É como a marca nos faz sentir. Eu me sinto bem, eu me sinto tranquilo, eu me sinto confortável. Isso é a experiência do cliente. É a gente conseguir levar o nosso cliente para um estado que a gente crie impacto emocional. Porque é só assim que a gente cria uma boa experiência de verdade. Tá? Então, eu gosto sempre de trazer aqui, até para a gente entender um pouco mais de como que a gente constrói toda essa jornada do cliente, que é... Vou ler primeiro a frase, mas depois eu explico um pouco mais para vocês. Tá? Então, para alcançar o sucesso desejado, o cliente percorre um caminho composto por momentos da verdade ou pontos de contato, que à medida que são vivenciados geram percepções da marca. O que eu quero dizer com isso? Então, o cliente ele sempre tem um objetivo. Você não vai falar com uma marca, você não quer comprar água, você não tem um objetivo. Pode ser, eu quero viajar, eu quero colocar meu filho na escola, eu quero beber água, eu quero beber café. E a gente sempre tem que ter como obsessão levar o nosso cliente para o sucesso. A gente quer que ele consiga concluir o objetivo dele. E aí, mas para chegar ao sucesso, ele sempre vai sair de um ponto A para um ponto B. E aí, claramente, a gente tem que levar ele em toda essa jornada. Em todos esses momentos da jornada do cliente, ele vai sentindo coisas diferentes. Descobri a marca, estou comprando da marca. Estou na minha casa usando o que eu comprei, seja produto ou seja serviço. E quando a gente pega, então, todas essas emoções, todas essas interações, todos esses momentos da verdade, a gente tem a experiência do cliente. Então, mas aí eu trago uma indagação para vocês. A gente está falando aqui, muito bonito, tudo isso, mas será mesmo que a gente está na era da experiência? A gente realmente visa isso? Porque tem um dado aqui do Cushman Insights Institute, que 93% das iniciativas voltadas para o cliente falham. Então, como assim? O que acontece, então, se é a era da experiência, todo mundo está olhando disso, em todo lugar só se fala disso, como que a gente vê, então? E agora também eu queria fazer uma perguntinha para todos vocês aqui. Eu quero que todos vocês pensem em todas as interações que vocês têm com marca, seja comprando, usando um serviço, e eu vou pedir, para quem tiver uma experiência mais positiva que negativa, levanta a mão esquerda. Quem tiver uma experiência mais negativa do que positiva, ou seja, tem mais problema, tem mais dor de cabeça, levanta a mão direita. Então, beleza. Então, o que a gente vê aqui? Em sua grande maioria, as experiências são mais negativas que positivas. E por quê? E aqui a Qualtrics traz para a gente também. 8 em cada 10 clientes gostariam de mudar as experiências que eles vivem. Cara, e como? Porque hoje a gente está na era da tecnologia em que você sabe quase tudo do seu cliente. Você sabe a idade que ele tem, você sabe onde ele mora, você sabe o que ele gosta, você sabe o time que ele torce. A gente até assina essa coisinha aqui, os termos e condições, e fala, não, eu estou de acordo, eu quero continuar, e a gente vende nosso pai, nossa mãe, nosso papagaio, vende todos os nossos dados para a empresa conseguir criar uma boa experiência do cliente, e mesmo assim ela falha. Então por quê? Por que hoje as experiências continuam sendo negativas, sendo que a gente está nessa era, nessa economia da experiência? Então, será que é porque as empresas não se importam? Não, as empresas se importam. Elas querem ver o seu cliente gostando, até porque elas entendem que um cliente com uma boa experiência, ele vai querer voltar. Será que é porque as empresas não têm recursos para isso?
Não, hoje acho que é a era que a gente tem mais acesso a artigo, curso, consultoria. As empresas têm dinheiro voltado para isso, então não é uma falta de recurso. Será que é porque as empresas não veem um retorno financeiro? Também não, porque está provado que uma boa experiência do cliente também nos traz bons resultados organizacionais. Ou seja, os resultados da empresa, sejam eles financeiros, ou seja, de qualquer outro tipo de indicadores, eles são positivos. Então, por que será isso? Alô? Então, por que será disso? Eu consegui elencar aqui, então, em todas as jornadas que eu vi, em todas as empresas que eu já passei também, tá? Que existem, então, 3 pontos-chave para a gente conseguir entender por que as empresas não estão conseguindo criar uma boa experiência para os seus clientes. Primeiro, as empresas estão com foco exclusivo em eficiência. Ah, Bruno, mas não é bom ser eficiente, a gente ter um processo sem desperdício? Claro que é bom e claro que é importante. Mas quando o nosso foco é exclusivo nisso, a gente para de olhar para o ponto mais importante. Porque muitas das vezes, olhar para o cliente, a gente cria processos que não são tão eficientes para a gente. Mas olhar não tem que estar na gente. Olhar tem que estar no cliente. É um processo eficiente para ele, não é para a gente. A gente não cria empresas para nós. A gente cria para quem consome. Se for fácil para a gente, difícil para o cliente, está errado. Tá? As empresas também, elas têm uma necessidade de manter o controle. O que eu quero dizer com isso? As empresas não confiam nos seus clientes. Por quê? 1% dos clientes, a 2% dos clientes tentam fraudar uma empresa. E a gente vai punir, então, os outros 98% por conta disso? As empresas não confiam nos seus colaboradores. Muita gente, não posso executar essa função, eu não posso ter acesso a isso, eu não vejo esse documento, eu não sei se minha empresa está bem ou está mal. Então, as empresas querem tanto ter o controle disso, que elas abrem mão de ter uma boa experiência. Porque quando você cuida do colaborador, ele entende para onde ele está indo, ele vai cuidar do seu cliente. É óbvio. E, principalmente, as empresas não estão bem estruturadas. Tem áreas de financeiro, jurídico, 1 milhão. E a gente vai olhando cada uma delas. Mas cadê o cliente nisso tudo? Cadê alguém olhando para o cliente do financeiro? Cadê alguém olhando para o cliente do jurídico? Não tem. É muito pouco ainda. Então, as empresas, elas não foram construídas para olhar para o seu cliente. Elas foram construídas, o que eu gosto de dizer, de dentro para fora, não de fora para dentro. Não com a ótica do cliente, como realmente deveria ser. Então, aqui, eu acho que o que realmente falta para as empresas é aprender um pouquinho com Maya Angelou, que é, as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. Então, como que a gente entende um pouco mais de como a gente impacta, de como a gente faz as pessoas sentirem? Então, eu gosto de trazer aqui um pouco mais, eu não sei quantos de vocês conhecem, mas tem essa famosa pirâmide, a pirâmide de Maslow, tá? Que ela trata, então, da hierarquia das necessidades das pessoas. Que a gente sempre está em busca, então, de suprir essas nossas necessidades. A primeira, a base aqui da pirâmide, são necessidades fisiológicas, tá? O que quer dizer isso? Você precisa comer, você precisa beber água, você precisa ter uma roupa para não morrer de frio, está chovendo até agora em mim, então precisa ter uma capa de chuva, minimamente. Então, são as necessidades mais básicas para a gente sobreviver. Quando a gente traz isso para o cliente também, a gente precisa conseguir criar um ambiente que ele possa se relacionar com a gente. Se eu tenho uma empresa, nossa, minha empresa é top, aí eu não tenho um site, eu não tenho um Instagram, não tenho um canal de contato, e aí? Como é que o cliente se relaciona comigo? O que eu faço, então? E, muito importante aqui, um conceito muito chave da pirâmide de Maslow é, a gente nunca vai para um nível seguinte sem o nível do anterior ele estar satisfeito. Ou seja, se a gente sente que as nossas necessidades fisiológicas não foram satisfeitas, a gente não vai buscar mais coisa. A gente vai continuar nessa luta por suprir essas necessidades básicas. E passando aqui, então, falando que, cara, beleza, eu tenho água, eu tenho comida, eu consigo me relacionar minimamente. Então, agora eu quero buscar segurança. Eu quero ter uma casa para eu morar. Eu quero conseguir ter uma família, amigos, que consigam me dar esse tipo de respaldo, porque eu não estou sozinho no mundo. Porque a gente não se sente seguro de verdade sozinho no mundo. Então, as empresas, elas têm que criar isso aqui também, olhando para a experiência. Cara,
Meu cliente se sente seguro em passar o cartão na minha loja? Ele se sente seguro que os dados que eles estão compartilhando com a gente, eles estão seguros lá ou eles vão ser vendidos para outro lugar? Eles vão estar na internet, do nada a gente vai estar recebendo um e-mail em árabe de, sei lá. Então, a gente tem que criar esse tipo de segurança para eles, tá? Porque sem essa segurança não existe confiabilidade. E se tem uma coisa que o cliente quer, é confiar na gente. Ele quer confiar na gente, mas muitas vezes a gente dificulta isso. A gente não cria esse ambiente de segurança. A gente não deixa muito claro, cara, relaxa, eu estou aqui por você e eu vou te ajudar. Não tem isso. A gente olha para o processo, a gente olha para o controle. E um terceiro nível da pirâmide é um nível de amor e pertencimento. As pessoas, elas querem fazer parte de comunidades. Porque isso é uma coisa muito engraçada, né? Mas se você pega o nosso cérebro, tem uma partezinha que se chama cérebro reptiliano. A gente ainda é homenzinho da caverna. Então a gente ainda quer achar a nossa tribo. A gente não quer sair sozinho, porque, sei lá, vai ter um tigre de dente de sabre lá fora, ou vai ter uma outra tribo que vai me matar. A gente quer achar a nossa tribo. A gente quer pertencer a algum lugar. A gente quer pertencer a algum círculo, a algo. A gente quer ter algo maior do que a gente mesmo. A gente não quer viver nesse mundo sozinho, porque somos seres sociais. E, claro, a gente quer ter autoestima. Eu quero me sentir bem comigo mesmo. Se eu não me sinto bem, se a empresa não me faz sentir bem, se eu sinto que aquele serviço não é personalizado para mim, é para mim e para mais 5 milhões de pessoas, muito possivelmente não vai ser algo que eu vou falar, cara, apertou aqui. Esse vai ser algo essencial? Não vai. Porque não toca na minha autoestima. Não toca em como eu realmente quero me sentir e como eu quero ser visto pelo meu grupo, como eu quero me sentir seguro. E como as minhas necessidades básicas estão sendo tocadas. Então, e um último nível da pirâmide é um nível de autorrealização. Então, as pessoas, elas querem realmente, tudo que elas mais sonharam na vida, elas querem conseguir alcançar. Porque, claro, ninguém fala, eu não tenho nenhum sonho. Mentira. Todo mundo tem alguma coisa, tem um objetivo. Mesmo que o objetivo seja, cara, eu quero ficar todos os dias deitado na minha cama. Tá aí, o objetivo é esse. Todo mundo sempre tem, porque a gente é guiado por isso. A gente é guiado por sempre estar vendo, cara, o que é a próxima coisa? Beleza, não quero mais ficar na cama, eu quero ficar no sofá. Ah, quero mais ficar no sofá agora, eu quero ficar na cadeira. E a gente vai evoluindo. E do mais mínimo que seja, a gente sempre tem objetivos. Mas muitas das vezes a gente não percebe isso. A gente está tão, nossa, ali no dia a dia, é toda loucura, que a gente não percebe e a gente não para pensar nos nossos próprios objetivos. Estranho isso, né? Porque, cara, se é o nosso objetivo, é onde a gente está arrumando, por que a gente não vai estar parando para pensar um pouco mais? E aí, se tratando um pouco mais da experiência do cliente em específico, eu fiz uma pequena adaptação, não eu, mas eu gosto sempre de usar, que é a pirâmide de experiência, especificamente. Então, a gente sempre tem que começar com um ponto-chave que é resolva o problema. Se você não está resolvendo o problema do cliente, se você não entendeu a dor dele, todo o resto da pirâmide foi pro mato. Não tem como. Se você não resolve uma dor, aquilo não é validado. O cliente não vai querer consumir mais. O cliente não vai querer voltar. O cliente não vai falar para o amigo, cara, você tem que conhecer isso. Você tem que provar isso. Então, se a gente não resolve a dor, muito possivelmente a gente fica só um projeto, a gente não vira uma empresa. Então, foco aqui. Porque o que eu mais vejo, até dando spoiler, é as pessoas, elas querem começar pelo inverso da pirâmide. Ah, cara, vamos dar um brindezinho para o cliente, eu vou mandar uma cartinha escrita à mão. Nunca, em nenhuma obra, você começa pelo teto. Você começa pela base. Você começa sempre aqui, resolvendo o problema do seu cliente. Se você não está resolvendo bem o problema do seu cliente, ele muito possivelmente vai receber a caixinha de chocolate dele, o brindezinho dele, e vai falar, nossa, o que eu não faria para conseguir ter meu problema resolvido? O que eu não faria para ter um sistema funcionando, ao invés de ganhar essa caixinha? Lindo isso aqui, mas não é isso realmente que eu preciso. Então eu preciso que o meu problema seja resolvido. Eu preciso de algo que funcione. Eu preciso de algo que me ajude. E segundo, a gente tem que diminuir o esforço do nosso cliente. Se está sendo muito difícil para ele fazer isso, tipo, beleza, vocês estão me ajudando.
mas, nossa, eu tenho que gastar 30 minutos todo dia ligando no call center de vocês porque a internet não funciona. Se for difícil também, todo o resto vai por água abaixo. Não importa a gente estar pensando na experiência. Tá? E, claro, por último, então, a gente resolveu bem o problema dele. A gente baixou o esforço dele, aí a gente quer encantar ele. Porque a gente já conseguiu criar um vínculo emocional. Quando alguém te ajuda, você não fala, nossa, essa pessoa é meu amigo. É isso que a empresa quer também. Cara, essa pessoa está me ajudando. Essa empresa está aqui me ajudando. Então agora eu vou me encantar ela. Você é mais que um amigo. Você é aquele melhor amigo. Eu quero estar na vida do meu cliente. Quando ele tiver boas memórias, eu quero estar nessas memórias também. Então, a gente sempre tem que olhar por meio dessa ótica. Que é o que eu sempre digo também. A experiência do cliente não é sobre dar caixa de chocolate para o seu cliente. É sobre ter impacto em pessoas e principalmente em negócios. Ah, é lindo, nossa, o cliente vai estar sorrindo, vai estar feliz. Claro, e tem que estar mesmo. Mas aqui a gente está pensando como a gente impacta melhor os nossos negócios. Tanto que a nossa própria palestra aqui se chama Experiências de Negócios. Então, como que a gente, colocando o nosso cliente no centro, a gente olhando melhor para ele, a gente vai criar melhores impactos nos nossos negócios. E para a gente entender um pouco mais, então, como que a gente pode impactar melhor o nosso negócio, eu gosto muito de olhar o design de experiência, então, a gente desenhar todo esse caminho para o cliente como um quebra-cabeça. Tá? E a primeira etapa desse quebra-cabeça é conheça o seu cliente. E não mais aqueles dados de CRM. Então, quantos anos ele tem, onde ele mora. Não. A gente tem um termo que chama dados psicográficos. Então, cara, quantos filhos ele tem? O que ele gosta? Ele gosta mais de chocolate Lindt ou da Garoto? Então, entenda de verdade. Porque hoje, o que a gente mais tem é tecnologia para nos ajudar a fazer isso. A gente tem Big Data, a gente tem câmeras nas lojas que conseguem ver. É esse? Beleza. Então, como que eu consigo de verdade entender o cliente? A gente não pode ficar no superficial. Não pode ficar na pontinha do iceberg. A gente tem que conhecer verdadeiramente o nosso cliente. A gente tem que entender profundamente o nosso cliente. Tá? A segunda etapa é, claro, uma vez que a gente tem entendido, eu não quero receber um e-mail. Olá, Tananã, tem uma oferta exclusiva. Não, eu quero, oi Bruno, como você está hoje? Eu vi aqui que ontem você comprou um vinho. Você não acha que hoje você compraria um queijo para harmonizar isso bem? Eu quero isso personalizado. Eu quero entender que a empresa está se comunicando comigo. Que ela parou, gastou esse tempo para pensar em mim. Não em todo o resto da base dela de clientes. E como que eu faço isso? Então, eu preciso colocar meu cliente num contexto também. E eu preciso não só colocar ele num contexto, como também entender qual contexto está a minha empresa. Então, cara, onde que eu entro na vida do meu cliente? Como que eu resolvo a vida dele? Né? E, claro, aqui é quase base, mas se a gente não olha para a qualidade do produto, do serviço que a gente está oferecendo, novamente, pensando lá na pirâmide de experiência do cliente, se a gente não está resolvendo o problema, todo o resto vai para água abaixo. Então, se a gente não pensar em qualidade daquilo que a gente está entregando, de nada basta. Tá? E tem que ser fácil. Lembra da segunda etapa. Se for difícil, o cliente desiste. É isso. Hoje, todo mundo está com tão pouco tempo para fazer as coisas. É tudo muito corrido, a gente está na velocidade. O conteúdo que a gente consome tem 15 segundos, porque a gente quer ver mais, quer consumir mais. Então, se tem uma coisa que está tomando 2 minutos da gente, já é muita coisa. Então, como que eu consigo trazer cada vez mais da filosofia de, cara, one click buy? É isso. É isso que eu quero. Está ali, eu vou em um clique, ele já pegou, ele já me entende, e ele já sabe qual a oferta que ele está ofertando para mim. Beleza, então vamos lá. E claro, no final desse quebra-cabeça sempre tem que estar o sucesso dele. Ele tem que alcançar o objetivo. Se o objetivo não foi alcançado, nossa, foi super legal toda a jornada, eles foram, eles resolveram o meu problema aqui, mas no final, na verdade, não resolveram não. Era só o que eu achava, era só o que estava me mandando de mensagem. Não resolveu de verdade? Então, de nada basta. E
Por que cada vez mais as empresas, então, elas têm que olhar para tudo isso? Por que a gente tem que pensar e desenhar nossas empresas? Porque como já Darwin lá atrás dizia, tá? As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, rápidas ou inteligentes, mas aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Então a gente tem que se adaptar. Se a gente não entende o nosso cliente, se a gente não entende esse novo contexto, se a gente não entende o que está mudando, o que ele está querendo e como que a dor dele muda quase todo dia. Porque é isso, a dor do cliente não é eu meço hoje e semana que vem é a mesma. Talvez não. Talvez seja outra completamente diferente. E a gente tem que se adaptar, porque as empresas que se adaptam olhando para o seu cliente são as empresas perenes. São as empresas que, cara, tem uma crise, tem uma pandemia, mas elas continuam. Por quê? Elas estão olhando para o cliente, elas estão resolvendo uma dor. Elas estão ajudando o seu cliente, elas estão fazendo isso de maneira facilitada. Tá? Então, e mais importante, sempre isso tudo que eu estou falando não é sobre abraçar a árvore, é só uma coisa bonitinha, é método. A gente conseguir impactar as pessoas é método, é ciência. Não é só algo bonitinho, não, vamos pensar na experiência, dar o chocolatinho. Não, é muito estudo e muito entendimento de verdade de como que a gente pode fazer isso da melhor maneira. E não só é método também, como eu sempre gosto de trazer, experiência do cliente é sobre melhoria contínua. É sobre a gente estar olhando, a gente planeja, a gente executa, a gente checa quais foram os resultados e a gente age em cima disso. Mas principalmente, como vocês podem ver aqui, com o cliente no centro. Não é a gente olhando para a gente. Não é a gente olhando por que a gente achou que foram esses resultados. É como o nosso cliente está vendo. Tá? Porque a gente agora tem que adotar, e eu acho que tirar uma frase aqui, por favor, todo mundo que me escutou aqui, eu não sei por que vocês estão aqui, mas que bom que vocês estão aqui, não é foco no cliente, é o foco do cliente. Que o foco no cliente é olhando de dentro para fora, é a gente olhando para o cliente. A gente tem que trazer o olhar do cliente, e a partir do cliente, a gente desenhando os nossos processos. A gente desenhando como a gente pensa a nossa empresa. Sempre com o foco do cliente. Tá? Então, por que as empresas, seja elas pequenas, médias, grandes, gigantossauros multinacionais, por que elas têm que olhar para a experiência do cliente? Porque, e já está mais que provado, e a gente tem uma série de estudos que fazer tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem aumento de receita e fidelização. Que empresa que não quer ter aumento de receita e fidelização? Como eu falei, é lindo, mas a gente não está no mundo filantrópico. Felizmente, a gente não pode só. As empresas estão aqui para ter resultados financeiros. Elas precisam disso, elas querem crescer e elas querem cada vez mais ajudar mais clientes. E claro, elas querem fidelizar para que ele fale, cara, você tem que entender a empresa que eu conheci. Você tem que ver esse produto. Você tem que ver esse serviço. Tá? Segundo, que empresa que não quer ver todos os seus indicadores de sucesso aumentando? Quando você olha, tá aquela reunião de fechamento do mês, cara, tá tudo lindo, tudo no verdinho ali. Que empresa que não quer isso? E terceiro, é a única maneira que hoje, de verdade, a gente consegue se diferenciar e ter vantagem competitiva. Porque tecnologia, todo mundo copia. Produto, todo mundo copia. Serviço, todo mundo copia. Agora, a experiência e como você se relaciona com o seu cliente, isso só você. Porque não existe outra empresa igual a você. Podem tentar copiar, mas não é exatamente igual a você. Não é a mesma experiência que você está criando para os seus clientes. Então, até para ilustrar isso aqui um pouco mais, eu sempre gosto de trazer esse case do Airbnb de 2014. Não sei quantos de vocês sabem, mas em 2014 o Airbnb passou por uma crise enorme. Eles estavam numa grande perda de faturamento. Eles fizeram o que hoje a gente conhece mais como layoff. Então, eles cortaram quase 30% da operação, exatamente porque não estavam conseguindo. E aí, cara, como que a gente vai? As pessoas não estão usando mais, acho que estão perdendo a confiança na gente. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Então, eles sentaram, montaram um comitê, falaram, não vamos ter as nossas ideias. Vamos entender o que o nosso cliente está falando e como que a gente pode, então, mudar. Então, eles montaram com toda a empresa, eles quase uma semana inteira pararam a operação. Falaram, gente, parou. Isso aqui que a gente está fazendo está errado. Não é por aqui. Então, o que a gente precisa fazer para entender melhor por que o nosso cliente não está vindo mais? Por que ele não está reservando mais? Por que ele não está indicando mais? O que está acontecendo?
Então, eles chegaram em algumas saídazinhas que são bem perspicazes. Eles criaram um sistema de identificação melhor, porque qual era uma das dores dos clientes deles? Muitas vezes alguém, eu não conheço o Rafael que vai ficar na minha casa. Por que eu deveria abrigar ele? Quem é ele? De onde ele vem? Que dados que eu consigo? Ou até mesmo, o Rafael vai me receber na casa dele. Mas e aí? Ele tem antecedentes criminais? O que aconteceu? Quem é ele de verdade? Então, eles criaram todo um sistema de identificação aprimorado. Eles entenderam, cara, o que é confuso para os nossos clientes. Beleza, vamos pegar nossa FAQ, vamos responder de verdade o que as pessoas têm dúvida, para não ser só algo que fica lá no site, que toda empresa tem e ninguém clica. Vamos realmente, cara, como que a gente faz isso? Então é só com texto? Não, é com vídeo, é com imagem, é um PDF, é um e-book. Beleza, então vamos tornar a nossa Help Center mais aprimorada? Vamos. E o que está difícil, então, para os clientes? Vamos entender de verdade por que eles não clicam. Eles estão com dificuldade na hora de reservar? Eles estão com dificuldade de acessar nosso aplicativo, nosso site? O que está acontecendo de verdade? Então, eles mudaram toda essa parte de interface do usuário. Não sei quantos daqui vão lembrar, mas é um grande pulo. O Airbnb, antes de 2014 e depois de 2014, é completamente outro aplicativo. Parece algo de 1990, vai dizer aqui. É algo bem terrível, que você não se achava no mapa. Às vezes você estava em Brasília, ele falava para você alugar algo em São Paulo. Tipo, cara, como assim? Por quê? Né? E eles criaram também um sistema de avaliação bem mais detalhado, em que não só agora o cliente detalhava onde ele ficou, mas também o host, o anfitrião, falava, cara, foi bom, não foi bom. Beleza, simbora, né? Do nada um cachorro, mas seguimos. Então, as pessoas conseguiram entender muito mais de como foi a experiência para os dois lados. Porque ambos são clientes do Airbnb. Não é só quem está reservando, é também quem está oferecendo ali a casa. Então, e qual foi o impacto disso para o Airbnb em 2015? Mais de 35 milhões de noites foram reservadas no ano seguinte. Cerca de 2,7 bilhões de dólares foi a receita no final. Foi a receita no final do ano. Cerca de 175% maior do que o ano anterior. E de verdade o Airbnb virou o que é hoje pra gente. Virou, cara, quando eu vou procurar, muitas vezes, eu não quero procurar um hotel. Vou ver um Airbnb ali para ver. Acho mais fácil, mais rápido, eu já tenho tudo aqui na palma da minha mão. Tem que ficar pesquisando 1001 hotéis que às vezes nem conheço. Então aqui eu conheço. Aqui eu me diferencio. Aqui eu crio vantagem competitiva. Então, para resumir isso tudo também, sempre trago, cara, as pessoas, elas não sabem o que querem até nós mostrarmos para elas. Nossa, parece meio duro, né? A gente mesmo não sabe o que a gente quer. Mas o que o Steve Jobs estava querendo dizer com isso aqui? A gente tem que entender tão bem a dor que a gente resolve. A gente tem que entender tão bem o nosso cliente que a gente vai apresentar uma solução que às vezes ele nem sabia que ele precisava. Cara, agora eu entendi, era disso. Eu não sabia colocar em palavras, eu não sabia colocar no feedback, mas eu entendi de verdade. Porque eu entendi meu cliente, eu vi a dor dele, eu realmente escutei, peguei os feedbacks que ele dava sobre toda a experiência que ele estava tendo comigo e eu fui e consegui apresentar uma solução melhor. Tá? Então, aqui eu gosto de trazer algumas tendências, tá, da experiência do cliente para 2023. Claro que são várias, aqui eu trago só algumas delas, mas são tendências muito chaves para a gente conseguir entender um pouco melhor. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa experiência com todos os nossos clientes. E aqui, gente, entendo clientes como todo mundo que está na nossa vida. Então, cara, como que eu sou um melhor pai, eu sou um melhor amigo, eu sou um melhor filho, eu sou um melhor primo? Porque todo mundo, a gente está transacionando, a gente troca. Então, como que a gente entende isso? Primeiro, fazer o feijão com arroz. Se o básico não está bem feito, não adianta a gente querer se vender como a melhor solução do mundo, o melhor pai do mundo. Se o básico eu não faço. Se uma fralda eu não troco. Né? Então, tem que se olhar muito mais. E parece inovador, mas não é. Porque as pessoas hoje não estão mais olhando para o básico. Elas querem um topo daquela pirâmide de experiência do cliente. Nossa, eu quero encantar. Quero criar uma experiência da Disney. Mas eu não consigo resolver meu problema do cliente. Então, como é que eu encanto? Não encanta. Né? Esse é o ponto. Então, segundo, aqui,
Eu quero trazer uma pequena diferença também, que é um dos clichês que a gente escuta quando a gente está falando de experiência do cliente, que é a tal da empatia. Eu não gosto muito de usar empatia, não. Sabe por quê? Empatia, se a gente pega ali o sentido literal, a gente entende um pouco mais o que é empatia, é tomar a dor daquela pessoa para você. E ótimo, quando você toma a dor, você entende realmente. Mas agora imagina, o dia todo você trabalhando com o seu cliente, tomando todas as dores dos seus clientes, como é que você acaba o dia? Tipo, nossa, não aguento mais. Estou morrendo aqui. Então a gente tem que ter compaixão com os nossos clientes. O que é ter compaixão? É não tomar essa dor para si, mas entender de verdade e olhar ali para ele, tipo, cara, eu me compadeço com o que você está sentindo. Eu posso não entender 100%, eu posso não ter tomado para mim, mas eu quero e eu vou resolver essa dor com você. Porque eu estou aqui do seu lado. Porque eu estou aqui para criar essa melhor experiência com você. Eu estou aqui por você. Terceiro, a gente conversar com os nossos clientes. Nossa, parece tão básico, né? Mas sim, a gente não conversa com os nossos clientes. O que é uma conversa? Eu só mando uma mensagem automática para você, você responde, eu não leio, isso é uma conversa? Não, isso é um monólogo, né? Eu mandei uma coisa ali automática. Então, como que a gente olha o que os nossos clientes estão falando para a gente? Em tudo, tá? Hoje em dia, a gente tem 1001 canais para conversar com o nosso cliente. A gente tem todas as redes sociais, a gente tem o nosso site, a gente tem, novamente, as câmeras de entrada de loja. Tudo isso é o nosso cliente conversando com a gente. Então, como que a gente realmente está olhando para essa conversa? A gente deixa ele sem resposta? Então, quarto, e muito importante, a gente tem que engajar o que a gente chama de cliente interno. Se a gente não cuida de quem está dentro de casa, não adianta tudo isso. Porque as pessoas não vão cuidar dos seus clientes. Eu gosto sempre de usar também uma analogia que é exatamente quando a gente está no avião e a cabine despressuriza. Então, quando a cabine despressuriza, a gente sempre tem a aeromoça lá falando, olha, quando a cabine despressurizar, primeiro coloque a máscara em você, depois você cuida dos outros. Ou seja, primeiro, olha para dentro de casa. Cuida de você antes, para depois você pensar em cuidar dos seus clientes. Por quê? Cuidando de você, cuidando dos seus colaboradores, eles vão cuidar dos seus clientes. Se eles estão felizes, se eles sentem que eles são movidos por um propósito de verdade e que a existência deles todo dia melhora um pouco a realidade de alguém, cara, eu duvido que ele não vai se sentir minimamente bem. E quinto, a gente criar comunidades nichadas. O que quer dizer isso? Cara, a gente tem que voltar e a gente tem que pensar nas nossas tribos. A gente tem que criar essas comunidades de interesse comum. A gente tem que olhar para os nossos clientes e fazer com que ele realmente pertença a algo. É isso que a gente busca. A gente quer ver e a gente quer sentir parte de um movimento, de uma ideia, de uma filosofia, que não é só a gente que pensa. Tá? Então, aqui eu trago até para encerrar também uma frasezinha de reflexão. E com todas essas tendências, o que a gente vê cada vez mais? A gente vê de novo o ser humano como protagonista de negócios. A gente está olhando para as pessoas. A gente quer olhar para as pessoas e todas elas. Tá? E aqui tem uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek, que é a seguinte: se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Porque os negócios são feitos de pessoas, para pessoas, por meio de pessoas. Se a gente não está olhando de verdade para as pessoas, a gente não vai conseguir ter impacto algum. A gente não vai conseguir realmente, de verdade, chegar lá, conseguir resolver a dor do nosso cliente, deixar isso mais fácil e impactar na experiência. Então, pessoal, olhem para as pessoas que estão ao seu redor. Entendam elas de verdade. Porque depois desse mundo pandêmico, está todo mundo meio distante, né? A gente pensa na tecnologia, pensa cá, mas está na hora da gente voltar a se conectar de verdade com todo mundo que está aqui. E não precisa ser no presencial. Não é só assim que a gente se conecta. Mas vamos pensar de verdade, então, como que a gente impacta nas emoções das pessoas que estão ao nosso redor. E começa no simples. Começa com um cliente. Depois vai para 5, depois vai para 10. Vai entendendo como você vai criando, porque isso sempre vai ser um movimento que vai reverberar. Isso sempre vai ser um movimento que vai estar cada vez maior.
Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje, tá? Eu deixo aqui também meu contato, se tiverem qualquer dúvida, quiserem falar comigo. Eu terminei ligeiramente antes também, até porque eu sempre gosto de ter interação com vocês, se vocês tiverem qualquer pergunta, tiverem qualquer coisa. Mas também, se não der tempo para pergunta ou não quiserem fazer nenhuma agora, tá aqui meu contato. Vocês podem perguntar o que quiser, que eu fico mais infeliz que compartilhar com vocês. Boa, parabéns, Bruno. Vamos ter um tempo agora para as perguntas. Eu sei que o pessoal deve estar ali empolgado, já tem um aqui. Vão levantando a mão que eu vou colocando na filinha, galera. A ideia é fazer um bate-papo interativo também. Bruno, bom dia. Patrícia, tudo bem? Gostei muito das suas falas e eu queria assim, tentar ver se você fala um pouquinho mais sobre esse, vamos dizer, o pulo do gato, tá? O Airbnb conseguiu fazer todas essas modificações, mas como ele conseguiu identificar que eram essas modificações que precisavam ser feitas, até porque o cliente não fala para a gente, ou fala, mas ele não sabe o que ele quer. E como é que é esse gancho entre... Porque a gente faz pesquisas, eu trabalho numa startup, a gente faz pesquisas com os clientes, mas a gente, às vezes, escuta coisas pontuais de alguns clientes. Mas e aí? Será que isso pode ser replicado? Será que é isso que ele precisa? Olá. Então, Patrícia, fantástica a sua pergunta. E o pulo do gato talvez esteja realmente não é nas pesquisas. Por quê? O que a gente faz em grande parte das pesquisas que a gente faz? A gente enviesa o nosso cliente. Então, a gente vai ali, a gente cria toda a pergunta esperando uma resposta nossa. Então, como que talvez a gente consiga entender um pouco melhor? Eu vou pegar um exemplo aqui de uma métrica bem clássica, que quase todo mundo conhece, é uma das que mais se falam hoje, que é o NPS. Tá? Que é aquele ali, olha, de 0 a 10, quanto que você indicaria a nossa empresa, a nossa solução para alguém? Se a gente não coloca um campo qualitativo ali, ou seja, fique livre aqui para falar o porquê que você colocou isso. Tá? Se não tem isso, se a gente não entende, não dá esse espaço para ele falar, não acontece. Então, o que acontece nas pesquisas, grande parte das vezes? A gente quer que mais gente responda, então eu vou colocar 10% de desconto para você se você responder aqui meu formulário. Só que, cara, se eu estou ganhando um brinde, eu vou responder tudo para te agradar. Nossa, você está me dando um desconto. Por que eu não falaria bem da sua empresa? Então, se a gente não cria esse tipo de ambiente, se a gente não tem espaços, o que a gente chama de construir de verdade um programa de voz do cliente, que não precise ser por uma pesquisa específica, mas todo o tempo o cliente está dando dados para você. Então, você analisar, por exemplo, cara, você está com a sua startup, você está vendo que sempre depois que dá 2 problemas, o cliente para de usar a sua solução. Está aí, você não precisa perguntar para ele. Por que são esses 2 problemas? Por que tem sido isso? O que me indica que é aí que eu tenho que atuar? Então, a gente conseguir olhar muito mais, não para aquilo só que ele escreve. Porque, como você falou, muitas vezes ele não fala. Mas é tudo isso que ele está te dando. Ele está falando com você. E muita gente sabe, a fala não é só na oralidade, não é só na escrita. É o seu comportamento. A gente tem que olhar para como os clientes se comportam. O que eles estão nos dizendo sem dizer. Se, cara, quase todos os seus clientes, depois do 3º mês de uso, eles cancelam, por quê? O que acontece? Onde está essa chave? Então, é muito mais olhar, porque para mim o que serve a pesquisa? A pesquisa ela é uma validação de hipóteses. Antes de ter um trabalho de pesquisa, eu começo a olhar tudo, vejo, cara, tudo que o meu cliente já falou, em todos os canais, vejo todos os comportamentos, beleza. Agora eu vou pegar minha pesquisa para cristalizar isso aqui. Para eu entender, isso aqui é realmente verdade? É isso mesmo ou eu viajei na maionese? Não é isso não, na real é outra coisa que eu tenho que solucionar. Porque muitas vezes se a gente não faz as perguntas certas, no momento certo, para as pessoas certas, a gente não vai obter resposta. A gente vai ter muito dado, mas não vai ter informação. Que eu gosto sempre de traçar essa tríade. A gente tem dado, que a gente transforma em informação, que a gente vai fazer nossa análise e transformar em conhecimento. Tem que estar aqui sempre. Se não vira conhecimento, se a gente só tem muito dado, o mundo está cheio de dado por aí. Mas o problema é, as pessoas não sabem o que fazem com os dados que elas coletam.
fazer uma pesquisa vai solucionar se eu não sei o que eu quero? Gosto sempre também de pensar naquela frasezinha do Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então a pesquisa, beleza, qualquer resposta aí serve. Respondeu? Tá bom? Perfeito. Pergunta ali do outro lado? Boa. Bom dia, Bruno, parabéns. Foi ótima aí a nossa jornada. Eu queria saber, assim, quando a gente identifica com um cliente que ele não teve uma experiência boa, e aí a gente chegou nesse momento, tanto do nosso negócio ou de um negócio concorrente. E aí eu estou pronta. Do mesmo jeito que no marketing tem o rebranding, tem o redesign da experiência do cliente, como é que eu jogo isso para eu consigo captar, existe dados sobre como é que eu trago ele de volta ou não tem mais chance, como é que funciona isso daí? Tá. Quando a gente está falando de experiência do cliente, a gente sempre gosta de tratar ela como um loop, tá? Então tem um início ali, que ele teve a experiência dela, boa ou não, é isso. Tô tentando, tá, gente? Mas é nóis. Tem um rodeio de drone ali, é meio difícil, mas a gente tenta. Então, tem sempre um loop que ele percorre, tem todo um ciclo ali. Isso a gente chama de fechamento de loop, porque a gente entendeu que aqui, cara, não teve uma experiência boa. Então, eu vou diretamente no meu cliente, seja, cara, eu realmente vou mandar uma mensagem, eu mando e-mail, eu tento coletar alguma coisa ali, para entender o que aconteceu. Porque o que é mais importante quando o cliente não tem uma experiência boa? O que mais realmente impacta ele? Ele saber que algo vai ser feito com aquilo ali. Porque se a gente só tem, nossa, eu tive uma experiência péssima com você, estava fazendo aula de inglês na sua escola, estou há 12 anos aqui, eu não sei falar. Eu te falo isso, chego para você e você... Então, cara, o que foi que aconteceu? Deixa eu entender, é porque você não fazia o dever de casa? É porque você não escutava inglês também? Era só aquele momento, 1 hora por semana, e a gente acha que é bastante. Não, vou sair daqui fluente. Mas se a gente não escuta, se a gente está imerso, então o que acontece? Então, como que a gente consegue tocar aquele cliente para mostrar, olha, esse problema que você teve aqui, eu entendi, eu peguei, eu posso não fazer nada com ele agora, mas eu vou endereçar ele. Nenhum outro cliente vai viver isso aqui que você viveu. Esse é o mais importante. É isso que as pessoas querem saber de verdade. Cara, e claro, esse cliente que te mostrou isso, o que eu digo? O mais rico e o cliente mais importante que a gente pode ter numa empresa é o cliente que reclama. Porque ele deu o tempo dele, a energia dele, para mostrar pra gente como que a gente melhora. E a gente vai lá e fica puto. Nossa, esse cara de novo está reclamando. Porra, eu não aguento mais escutar esse cara. Não faz sentido. Ele está literalmente algo super escasso, que é o tempo dele, que aqueles minutos não vão voltar. Ele parou, vai falar, empresa, melhore em X, Y e Z. Ele deu isso pra gente. Muito provavelmente, se ele não teve uma experiência boa, ele vai apontar diretamente na nossa ferida, onde ali a gente não está. Ó, você não está resolvendo o meu problema, está muito difícil, ou qualquer outra coisa. Então, se ele está apontando para a gente, está aí. Então, o que a gente tem que fazer? Fechar esse loop. Falar, olha, estou solucionando o seu problema, estou endereçando isso e muito obrigado de verdade por me dar essa oportunidade de melhorar. Eu quero que você continue. Quero que você dê outra chance. O que eu posso fazer por você? Se interesse de verdade porque ele tem a dizer. É isso. Mais perguntas? Ali? Opa. Oi, Bruno, tudo bem? Infelizmente eu perdi um pouco da palestra, eu só cheguei agora, mas o pouco que eu pude ver aqui foi bem enriquecedor. E também queria complementar um ponto, um paralelo, na verdade, que muitas vezes a gente fala do problema do cliente, né? Que igual o Steve Jobs fala, que às vezes o cliente ele não sabe o que quer. E uma coisa também que eu já passei é que muitas vezes o empreendedor ou o stakeholder também não entende esse ponto. E às vezes ele mesmo não entende o que o cliente quer e o que o cliente precisa. E é muito comum, né? Eu já vi isso em uma empresa que eu trabalhei, onde o stakeholder, o empreendedor, ele se apaixona pela ideia e ele acaba que cria uma bolha naquela ideia e que aquela ideia é maravilhosa, sendo que não é isso que o cliente precisa, não é isso que o cliente que é a real dor do cliente, né?
Então, eu adoro, por exemplo, a questão de fazer discovery, tentar entender realmente o problema do meu cliente, tentar buscar ali as personas que vão usar o produto, né? E uma coisa que eu sou fã é a questão do MVP, fazer teste contínuo e entregas contínuas, né? Então, eu, por exemplo, estou desenvolvendo um produto que já vai ser liberado agora o MVP dele para fazer o teste e isso é sensacional, sabe? Essa questão do cliente não saber o que ele quer e ele não entender o que ele precisa e muitas vezes o stakeholder que vai construir aquela ideia também não tem uma noção clara, né? Não, e isso, na verdade, eu vou te falar que é a grande maioria dos casos, tá? A gente constrói empresas e soluções para a gente. Nossa, olha que lindo isso aqui que eu fiz. Meu cliente vai amar, com certeza, não tem como ele não gostar disso aqui. Tem sim. Você não for escutar ele? Então, eu sempre gosto de pensar, quando a gente está falando de um produto, solução, o que quer que seja, que a gente está desenvolvendo, que essa etapa de discovery, a gente entende de verdade, a gente valida. Mas esse MVP, para mim, tem algo muito importante que, não sei quantos já ouviram falar, mas é uma coisa clássica, que chama skin in the game. Se ele não está disposto a pagar por aquilo ali, porque aí você vai falar, e aí, você gostou? Amei, nossa, lindo, compraria com certeza. Então tá, R$50. Ah, não, vamos deixar para a semana que vem? Então, tá aí também, muitas das vezes, o ponto de virada da gente entender se aquilo resolve uma dor real. Porque às vezes a gente não faz essa conexão. Mas se o cliente está disposto a pagar por aquilo, ou pagar mais por aquilo, então ali a gente realmente conseguiu olhar para a dor dele e conseguiu desenvolver alguma coisa. Se a gente não faz isso, eu vou te dar um exemplo muito clássico disso que você me trouxe. A Amazon, eu não sei, em 2012, 2013, por aí. Eles pegaram e eles lançaram, olha, a gente entrega no dia seguinte todas as encomendas que fizerem em todos os Estados Unidos. Porque o cliente vai amar isso. Com certeza. Todo mundo quer receber a coisa, ó, comprei num dia, recebi no outro. Mas aí o que eles começaram a perceber? Que na verdade não. O cliente estava muito mais interessado em, cara, se você me falou que você vai entregar em 3 dias, entrega em 3 dias ou menos. Não tem problema, eu consigo esperar um pouco mais. Que eles foram lá e perguntaram, ó, estão entregando, passaram 3 semanas entregando em D+1, que a gente chama. Ou seja, faz um pedido e no dia seguinte está lá. E aí, você estaria disposto a pagar, por exemplo, era R$3,50 o frete. Você estaria disposto a pagar R$100 para sempre receber isso? 98% dos clientes falaram, não preciso disso. Eu não preciso necessariamente receber no dia seguinte. Eu só preciso que você compre o que você me prometeu. E está aí a parte mais importante também, da gente fazer bem essa etapa de discovery, fazer bem essa etapa do MVP. A gente tem que saber o que a gente está prometendo para o cliente. Se eu falo que eu tenho a solução mais inovadora em café no Brasil, aí você vai lá e você está fazendo numa máquina de 1950. Cadê a inovação nisso? O que tem de diferente nisso? Não tem. Porque ali, e eu não sei se você viu essa parte, mas a gente sempre percorre essa jornadinha com o cliente. Todos esses pontos de contato eu chamo de momentos de verdade, porque é onde a gente coloca à prova aquilo que a gente está prometendo. E se em qualquer um deles essa prova for falsa, ou seja, a gente não cumpriu, de nada basta. Bruno, eu tenho uma pergunta para você também. Uma das maiores dificuldades que a gente vê na organização de times e também de gerar uma memória da organização sobre essas pesquisas, interações com usuários, é justamente manter o histórico, como é que a gente vai organizar essas informações e também passar para frente de maneira que todo novo funcionário consiga entender. Quais são as ferramentas ou dicas que você de estruturação sobre essa jornada de aprendizado para que os empreendedores consigam manter realmente essas informações numa base e consigam evoluir com base em todo o histórico, para não ficar cada pessoa nova que entra no time gera a mesma pesquisa, gera um retrabalho e traz informações um A, B diferente que nunca levou a canto nenhum. Como que você dá uma dica para a gente organizar melhor essas estratégias de estruturação e armazenamento? Tá, perfeito. Para mim, o primeiro ponto é o seguinte, sempre que a gente tiver o produto final dessa pesquisa, eu posso dar essa pesquisa para alguém que nunca nem ouviu falar da minha empresa e ela tem que entender tudo. Se a linguagem não está clara para qualquer um, seja a área de expertise que ela tem, entender o que aqueles dados mostraram, está errado. Não pode ficar no techniquez. Acho que o primeiro ponto é esse.
E sempre, claro, se a gente conseguir, se tem essa capacidade de deixar um banco de dados, ó, você quer entender um pouco mais? Clica aqui no link. E o que eu, pessoalmente, gosto muito de fazer, de todos os pontos, tudo que eu coleto, eu vou fazendo uma pequena jornadinha. Eu gosto muito de usar o Notion, tá? Mas amo. Então, eu gosto muito de criar toda essa base de conhecimento, porque lá eu vou, beleza, primeira etapa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu gosto muito do Notion? Por que é a ferramenta que eu mais uso? Porque, basicamente, você consegue linkar com qualquer tipo de base de dados que você tem lá. Você puxou aquilo em SQL, beleza, tá ali. Você fez alguma coisa no Figma para provar que aquele seu MVP estava bom de verdade, beleza, você consegue puxar aqueles resultados. Então, você sempre vai e elenca essa jornadinha. Ah, beleza, primeira semana, o que foi isso aqui? É o onboarding? Beleza, vou chamar isso aqui de onboarding. Eu tenho um produto final, organizei. Então, para mim, a grande chave é como que a gente vai demonstrar esses dados, tá? Sempre bom, mas, novamente, nem toda empresa consegue, porque armazenamento de dados é caro, difícil de fazer, a gente realmente conseguir ter toda essa base bem compilada, mas o mais importante, muitas das vezes, não são os dados, é como que a gente está demonstrando. Como que qualquer um chegou na empresa ali, a gente está fazendo treinamento, cara, você vai pegar aqui, tem 3 vídeos, tem 2 e-books aqui, tem todos os gráficos de que essa coleta de dados nos diz. Beleza, entendi, é nóis, consigo trabalhar com isso no meu dia. Tem muito mais isso, a gente pensa num formato dado como se fosse aquela coisa, meu Deus, eu vou ler 5.000 linhas de código e isso aqui, e ver uns gráficos que eu não entendi nada. Não, como que a gente consegue transformar essa jornada de aprendizagem para qualquer tipo de perfil? Se é um perfil mais analítico, é um perfil mais criativo, como que a gente deixa isso claro para todo mundo? Então, acho que parte daí. Mas, claro, adaptando para cada uma das realidades e possibilidades também. Qual a estrutura mínima que você recomenda para uma empresa que está começando agora, começar a implementar mais jornada de experiência de usuário? Precisa de um time inteiro? O co-founder consegue implementar as primeiras atividades? Quais seriam os passos iniciais para a gente começar a rodar essas pesquisas e a gerar esse aprendizado? Beleza. Para mim, o espaço mínimo é ter uma empresa. Sabe por quê? A gente não tem que ter uma área. A experiência do cliente não é uma área. A experiência do cliente é uma filosofia. Se todo mundo não está pensando nisso, se no momento de contratação todos os C-levels, todos os diretores, todos os gerentes não estão, cara, como que eu impacto na vida do meu cliente? O trabalho ali vai ser muito mais difícil. Então, você quer começar de verdade, quer entender como faz? Desde o início você fala, cara, isso aqui que a gente está fazendo para alguém. E entenda isso. Então, você dificultar a assinatura do contrato não ajuda. Você está pensando no seu cliente. Tem que ser uma filosofia e tem que ser algo que todo mundo está fazendo. Porque se for só uma área, vai ficar tipo aquele filme 300. Tem uma equipezinha aqui tendo que lutar com todo mundo e todo mundo tem 1001 prioridades. Aí o time de TI tem que fazer isso, o jurídico tem aquilo, o financeiro tem... Cara, se todo mundo, desde o início, está com aquela filosofia, então está tudo bem. Porque isso vai acontecer naturalmente. Eles vão, cara, essa nova solução que a gente vai implementar, a gente resolve o problema? A gente tornou ela fácil? A gente está encantando? Porque tudo que a gente está construindo tem que ter aquela pirâmide. Isso. Temos para mais uma pergunta. Temos mais perguntas na plateia? Depois não vai para casa com a dúvida, se arrependendo, que não perguntou agora. Momento com o especialista aqui no palco. Estou sentindo um termômetro de dúvidas por aqui. Não? Então, tudo bem, gente. Queria agradecer ao Bruno pela sua apresentação. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigado, uma verdadeira gente.